chegou o quadro mais esperado para aqueles que gostam de ler e para aqueles que gostam médio, que já aproveitam o resumo e já pensa assim, já entendi esse livro e tá valendo. Tá valendo para você que não é muito da leitura, mas que tá ótimo, já se interessa em de repente escutar uma resenhazinha, uma conversa sobre um livro e já tirar algum proveito daquilo. E para aqueles que gostam de ler, como eu, né, e adoram de repente pegar umas dicas, né, e pensar assim, ai, por esse resumo gostei desse livro e tá valendo eu comprar esse livro para eu ler. E olha, foi o primeiro livro que eu optei por ler esse ano, né, então eu li esse livro em janeiro. E o porquê de eu ter escolhido, né? Eu acho que, como eu leio muito, eu vou dando uma intercalada em assuntos, né? E eu achei interessante, de repente, começar o ano, né, com uma leitura um pouco mais leve, com um pouco mais de um pensamento de valores, né? Para depois, durante o ano, aí, vir desenrolando em vários livros técnicos. Então, o livro escolhido, né, que foi o que eu li agora, foi o do Tiago Brunet, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Foi até um presente de uma amiga, que eu adorei, que já logo li. E me chamou a atenção, né, o título, né, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Apesar da gente entender que parece ser intuitivo, né, a gente já entende mais ou menos, né, pelo título, né, o que a gente, de repente, não deve fazer quando a gente pensa, né, em ganhar o mundo, né, sem perder a alma. Mas é sempre bom a gente escutar a opinião de outras pessoas, ainda mais o Tiago Brunet, né, que é uma pessoa muito religiosa, que está sempre falando sobre, enfim, sobre as passagens, baseia vários conteúdos dele em passagens da Bíblia, né? Tá sempre ensinando de alguma forma algumas coisas. E eu sou uma pessoa que tento sempre, quando eu escuto ou leio, principalmente, né, quando a gente fala sobre pessoas que falam sobre religião, eu tenho certeza, né, que muita gente, uns viram o nariz, esse aí sei lá o quê, esse aqui sei lá o quê. Então, muitas pessoas têm muitos preconceitos e eu acho que acontece mesmo, né? Mas com pessoas que falam sobre temas de religião, eu percebo que as pessoas têm um pouquinho mais de preconceito sobre o autor, porque eu acho que as pessoas são muito duras no sentido de que quando uma pessoa se propõe a falar ou ler alguns trechos da Bíblia ou explicar algumas passagens da Bíblia, parece que aquela pessoa tem que ser perfeita. E não somos, né? Então, não é porque... Então, o que mais a gente escuta? Fulano vai à igreja e tá só pra quê? Só fala mal da vida dos outros. Eu acho que não cabe a nós esse julgamento. Eu acho que a gente sempre escuta e tenta absorver o melhor pra gente. Então, sem demais delongas, né? O livro, ele fala sobre... como eu falei, né, o Tiago, ele pega muito passagens mesmo da Bíblia para ele ir exemplificando. Eu marquei, né, como sempre, algumas coisinhas, algumas partes do livro que me chamaram muito a atenção, que eu gostei, né, que me fez refletir de alguma forma, que foi essa daqui. Ele fala, né, na verdade, sobre não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define as mesas nas quais você permanecerá. Então o livro, ele vai falando sobre algumas coisas do mundo de negócio, né, como que a gente vai pautando as nossas decisões, e eu achei isso interessante para a gente refletir, né? Não importa o tamanho do seu talento, e o seu comportamento que vai definir as mesas nas quais você vai permanecer. Então é importante a gente pensar que às vezes, né, a gente convive com pessoas, você mesmo deve ter algum exemplo aí de a gente convive com pessoas que têm muito talento, né, que tem muita parte técnica muito aflorada. Seria a pessoa ideal, de repente, para você estar junto, para ser seu sócio, para você fazer negócio, enfim. É uma pessoa que tem muita capacidade técnica, tem muito talento, porém, às vezes, a ética, os valores daquela pessoa não batem com o seu. E eu acho que muitas vezes, né, as pessoas ficam muito em dúvida
nossa, será que a parte técnica acaba não sendo mais importante? E o que ele faz da vida dele fora da empresa é problema dele. Mas nem sempre isso é verdade. Eu, como uma empresária, uma pessoa que contrata muitas pessoas, e olha, vou te dizer que é muito difícil a gente mandar um grande talento embora porque ele tem alguma falha de caráter. Porque aquela pessoa, às vezes, ela é tão ativa na empresa, ela é tão boa, ela é tão rápida, ela é tão eficiente no que ela faz, que a gente fica tentando não ver essa parte mais negativa do caráter de uma pessoa. Mas não tem jeito. Quando a gente tem esse profissional super talentoso dentro da nossa empresa, mas ele não tem um caráter, isso dá muito problema. Ele atrapalha a cultura da sua empresa, ele atrapalha os valores do time, ele corrompe as outras pessoas que trabalham junto com ele. Então, sabe aquele perfil que, apesar da eficiência, é aquela laranja podre que acaba atrapalhando o rendimento geral do grupo? Então, eu acho que isso é muito relevante que ele falou, né? Eu acho que isso faz a gente pensar nisso, ganhar o mundo sem perder a alma. Então, não é qualquer pessoa que a gente vai querer que esteja junto da gente só porque aquela pessoa tem uma competência técnica, mas ela precisa de ter valores, né? Então, eu acho que isso faz parte de uma construção, de um acúmulo de riquezas ou de uma carreira próspera, a gente entender quem são as pessoas que a gente quer do nosso lado, independente se são extremamente talentosas ou não. O que deve nos guiar são os valores que essas pessoas têm. E aí ele fala um pouco aqui sobre a mentalidade e a capacidade, né? O básico é que preguiça, procrastinação e mentalidade limitada são inimigos da riqueza. Então ele vem um pouco para a parte prática, porque senão, parece, que às vezes as pessoas falam assim: não, a pessoa só vai realmente prosperar, acumular, tudo é feito a partir da vontade de Deus na nossa vida, né? De todos os valores. Eu concordo, eu acho que realmente Deus, ele abre e fecha as portas pra gente, principalmente se a gente estiver realmente conectado, se a gente buscar isso, né? Eu acho que isso fica muito claro na nossa vida, dos nossos negócios, quais são as portas que abrem e fecham e a gente respeitar isso, mas a gente não pode mascarar isso com a falta de fazer a nossa parte. As coisas não vão vir de mãos beijadas para que a gente prospere. Então é necessário que a gente faça a nossa parte. Então, e Deus mostra muito isso realmente durante toda a trajetória que ele viveu. Então ele nunca deixou de pedir para que o homem fizesse a parte dele. Ele mostrou, com o trabalho, ele antes de tudo que aconteceu foi um carpinteiro, então ele mostrou que o trabalho vai edificar e vai fazer com que a gente possa prosperar ou não. Então não culpe, ao mundo espiritual, a Deus, talvez pelo seu fracasso, porque a nossa parte é muito importante que a gente faça. E aí, ele fala dos prazeres excessivos são inimigos da prosperidade. E isso é muito controverso, porque eu acho que muitas pessoas, eu acho que esse livro, que mais esse insight ele me deu, foi que muitas vezes, a gente acha que o nosso trabalho, o construir riquezas, o prosperar está numa caixa e a nossa vida pessoal está em outra. Então eu sou muito bom, eu sou muito legal, eu sou espiritualizado, eu sou bom, mas no trabalho é outra coisa. No trabalho eu tô ali para produzir. Não, eu acho que ele mostra aqui que isso se une. Então que não é qualquer coisa que você vai fazer para prosperar e para ter riqueza. Então isso tem que estar combinado, Quem você realmente é, a sua essência, os seus valores junto com a sua prosperidade. Então não adianta você entender que da porta para fora você busca ser uma pessoa de valores, uma pessoa e de repente no seu trabalho você acaba fazendo qualquer coisa para que aquilo dê certo. Eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo sobre os nossos valores em qualquer lugar que a gente esteja. E aí, ele uma parte aqui, Salomão, que foi, enfim, um exemplo de prosperidade, onde buscou muita sabedoria, Dizem que se hoje comparasse a riqueza de Salomão, nos dias de hoje, ele ainda seria um homem mais rico,
deixa claro nesse versículo que os prazeres excessivos são inimigos da riqueza. Então, o versículo é: quem se entrega aos prazeres passará a necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Então, isso foi, o Provérbio 21, dizendo sobre a dificuldade daquelas pessoas que não conseguem abrir mão de determinados prazeres. Porque, Júlia, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, porque um gestor, um líder, um profissional, se ele não é capaz de liderar a si mesmo, ele não é capaz de liderar a sua vida profissional, ele não é capaz de liderar as pessoas que trabalham com você. Enfim, eu acho que um bom líder, em primeiro lugar, ele tem que aprender a se liderar. Então, se você está sempre cedendo a prazeres imediatos, a não conseguir dominar você mesmo, sabendo que aquilo não é uma virtude, é um vício, né? Então, um vício é um hábito que te leva para o caminho do mal. Então, será que você é um bom líder? Será que você realmente é um profissional que vai prosperar? Porque isso começa em você. Então, aquela hora que você não consegue dizer não, né? Então a gente vê uma epidemia de obesidade. Então, aquela hora que a gente não consegue, dizer não para os prazeres da comida, né? Porque é bom mesmo comer, mas a gente precisa de aprender a se dominar. A gente precisa de entender o que é melhor pra gente. Então, se você acha que nesse lugar você não consegue se liderar, por que você acha que da porta para fora você vai conseguir? Enfim, tem uma frase que me veio na cabeça agora, do Joel J, que brincava muito quando a gente estava lá nas mentorias, nos cursos. Ele falava assim: pô, se você perde para uma batata frita, você vai ganhar de quem? Né? Então, eu acho que é uma forma divertida da gente pensar que é mais ou menos isso, entende? Porque às vezes, e não tem nada demais a gente comer, ter prazeres, mas quando a gente diz que a gente não deveria fazer aquilo, e quem define somos nós mesmos. Não é ninguém que vai dizer, que você não deve comer, não tem nada a ver isso, não existe isso das pessoas apontarem o dedo e dizerem pra gente, né? Lógico, se for uma pessoa que tem relevância na sua vida, autoridade, seu médico, enfim, sua família, mas ninguém precisa, né? O mundo não aponta o dedo pra gente dizendo que a gente deve ou não. A gente é que precisa se autoconhecer e entender em que momento eu tô. Hoje tá bom eu comer essa batata frita, hoje tá tranquilo, eu entendi que tá tudo bem. Mas e naquele dia que você combinou com você que você não ia fazer e que você não consegue? Então aí mora as nossas fragilidades, né? Onde a gente precisa de entender que todas as vezes que a gente não consegue ceder esses prazeres que a gente determina pra gente não fazer, a gente está um passo atrás de realmente conseguir ser próspero, de conseguir ser um líder, de conseguir caminhar, né, numa reta de prosperidade onde os valores não são perdidos. E aí ele escreve aqui ainda, né, no livro: riqueza exige foco, não distração. O prazer lícito deve ser uma recompensa, não um estilo de vida. Então eu acho que hoje está muito banalizado tudo isso, né? Todo mundo pode tudo, o que tem? Né? Então, ou seja, existem muitos prazeres ilícitos, né? Então a gente fica muito apegado, né? Não pode droga, não pode isso, mas quantos prazeres ilícitos a gente tem? E quantos sims a gente diz todos os dias quando a gente, no íntimo, a gente combinou com a gente de dizer não. Então isso já forja a pessoa vencedora. Eu acho que uma pessoa vencedora, ela começa com essa atitude com ela mesma. E isso externa para as coisas, para a determinação de realização. E aí a prosperidade vem. Aí ele entra aqui numa parte, né, a teoria da riqueza, e que eu achei super interessante, né, que é uma fala do ex-presidente Ronald Reagan, que falou, né, que, enfim, recentemente perguntei à filha, essa é a fala do Reagan, recentemente perguntei à filha de um amigo o que ela queria ser quando crescesse. E aí ela respondeu: quero ser rica. Foi isso, o que ela quer ser quando crescer? Quero ser rica. E aí os pais dela, ambos alienados, né, que depois eu vou explicar o que ele chama de alienado, estavam por perto, então perguntei:
Se você fosse rica, qual é a primeira coisa que você faria? E aí ela respondeu: eu daria comida e casa para todas as pessoas em situação de rua. E aí os pais dela sorriram, orgulhosa só. Quer ser rica para poder ajudar as pessoas, né? E aí o Reagan falou: uau, que objetivo nobre, mas você não precisa de ser rica para fazer isso, expliquei. Você pode ir até a minha casa agora, cortar a grama, arrancar as ervas daninhas, varrer a calçada e eu te pago $50. Depois, levo você até o mercado, onde um morador de rua costuma ficar, e você pode entregar os $50 para ele usar com comida ou para começar a pagar uma casa. Aí ela pensou alguns segundos e depois olhou nos meus olhos e perguntou: por que um morador de rua não pode ele mesmo ir até a sua casa, cortar a grama, fazer tudo isso e ganhar os $50? E aí eu disse: seja bem-vinda aos destinados, né? E os pais dela não falaram mais comigo, então, ou seja, os pais dela não gostaram dessa situação. Então, o que ele quer dizer aqui, né? E aí ele fala um pouco sobre destinados e alienados, que na verdade, né, muitas pessoas acabam não prosperando porque elas não querem fazer exatamente a parte delas, né? Então, o que para eles são os destinados? São aqueles que sabem o que querem da vida e realmente caminham em direção ao que desejam, né? Agem. Já os alienados não sabem muita coisa, vivem em confusão mental, falam de tudo e de todos, reclamam sempre, são imediatistas, invejosos e têm muito ódio de quem tem o que eles não têm, né? Então, a gente vê muito, né? Parece que é uma coisa muito distante, mas a gente vê muito isso hoje em dia. Não é que as pessoas queiram construir riqueza, elas só querem apontar o dedo para aqueles que conseguem, né? Entram nessa alienação, né, de querer apontar o dedo para quem prospera, para quem consegue, mas porque realmente vive em confusão mental e não tem força realmente para tentar. Então é muito mais fácil você apontar o dedo para aquele que prospera, para aquele que consegue, dizer que por causa disso, por causa daquilo, do que você mesmo arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. E aí ele chega numa parte do livro, né, que eu acho muito interessante, que fala exatamente sobre o perigo das riquezas. Então, é muito bom, né, a gente prosperar, a gente chegar lá, a gente construir, a gente buscar, mas a riqueza, ela tem muitos perigos. Então, eu acho que por isso que todo caminho precisa de haver uma preparação. Então, a gente vê muita gente, né, que prospera, que fica rico e que o dinheiro vira o seu maior inimigo, porque as pessoas botam valor na riqueza, no dinheiro, de maneira errada, né? Enfim, utilizando do dinheiro como se ele fosse a principal coisa. As pessoas passam a fazer qualquer coisa para não perder o dinheiro e achando que ele é o fim. E ele não é o fim. A gente prosperar e ter riqueza é só um meio para que a gente possa ser feliz, né? E eu também não sou hipócrita a dizer que realmente eu acho que todo mundo pode ser feliz, porque felicidade não tem nada a ver com nada que a gente tem. Eu realmente acredito e vivo isso, de entender que a felicidade realmente é um estado interno e que não tem nada a ver com dinheiro, mas que quando a gente prospera, eu acho que além do dinheiro, né, não é o fim, é o prosperar, é o dar certo, é você construir, é você concretizar o seu sonho. Isso te coloca num estado interno feliz, porque você olha para você e você se orgulha do que você está construindo, do caminho que você está chegando, e que acaba tendo como resultado, né, de todo esse esforço seu, enfim, trazer prosperidade e riqueza. É só um resultado de algo que é muito maior, que é você. Como você e o que você percorreu para conseguir aquele resultado que é seu, mérito do seu esforço, né? E é lógico, né, que nem todo mundo é assim. E por isso que eu acho que a gente vê tantas pessoas, às vezes, que só têm dinheiro, né? E que, na verdade, acabam realmente... E é muito triste aquelas pessoas que a gente olha, assim, que só têm dinheiro. Porque vivem com esse interior vazio, né? Não encontram a felicidade, porque não houve
uma organização interna, uma construção interna para você entender que tudo aquilo que foi realizado veio de uma construção de você, de todos os seus valores, do seu esforço, né? E que a gente consegue entender que não é ele que te faz feliz, não é a riqueza em si, mas que é o percurso para a gente poder realmente cada dia se tornando uma pessoa melhor, próspera, construindo um ser forte. Destinados, né, como ele diz, não apenas trabalha, ele trabalha certo. Então, quem vai realmente prosperar e não apenas acumular dinheiro, não destrói os fundamentos e faz do jeito certo. É como aquela frase comumente atribuída ao presidente americano Abraham Lincoln: quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê-lhe poder. Então, enfim, um pouquinho desse livro, né, do Tiago Brunet, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, que nos faz refletir. Parece que é óbvio, mas quando a gente vai lendo, vários conceitos e vários valores vão se reforçando dentro da gente, ou vão mostrando de repente que realmente esse é o caminho, faz sentido. Espero que vocês tenham gostado e fica a dica.